O QA, ele pertence a uma tríade. O que eu tô querendo dizer com isso? A qualidade, produto e desenvolvimento. E na parte de qualidade, eu não acho que o QA ele tem que saber programar, mas ele tem que entender de programação. Eu devo automatizar aquilo que é regra crítica do sistema. E se existe um bug, não foi o QA que foi lá que encontrou aquele defeito passou. O QA fez o trabalho dele. Cara, a automação, ela só compensa se o tempo que você vai investir automatizando é menor do que o tempo que você executar o manual. E qual que é a desculpa para se escrever o cenário de teste, o caso de teste, usando o Cucumber? É para que seja legível para a área de negócio. O que foi vendido é que a qualidade é o QA, não é o todo. O goleiro da TI é o QA. Por quê? Porque só é reconhecido quando erra. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Veritalks. Eu sou o Joab, vocês já me conhecem, eu sou especialista em QA, mas hoje estou como gerente de negócios aqui na Vericode. Trago comigo hoje dois convidados bem ilustres, a Regiane, que é especialista em QA, consultora, hoje trabalha aqui como coordenadora na Veri, e o Kleber Araújo, do Pitada de Sênior. Seja muito bem-vindo, por favor, se apresente aos convidados. Bora. Bom, vou começar aqui. Pessoal, eu sou a Regiane, atuo na área de qualidade há aproximadamente 15 anos. São 15 anos de mercado e nesses 15 anos eu já passei aí de tester, já trabalhei com testes de acessibilidade. Tudo que vocês podem imaginar de testes assim, eu já mexi. Só não teste em cima da hora, perto do release, né? Isso não, pior que já, né? Tive que passar por essas fases também. Eu tenho MBA em arquitetura de soluções, né? Recentemente eu entrei aqui na Vericode para compor o quadro de coordenadoras da área, atuando mais como consultora de qualidade. Muito bem-vinda, Regiane, é um prazer você aqui conosco. Kleber? Bom, eu sou o Kleber, estou há 9 anos praticamente no mercado, sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. No início da minha carreira eu iniciei ali como dev, acabei conhecendo a área de qualidade, me apaixonei por essa área. Atuei em diversos projetos, e-commerce, projetos de sistema financeiro, como a minha amiga, já atuei com teste de performance, teste de estresse e por aí adiante. Teve que correr no final da sprint para fazer aquele teste que o dev demorou? Acho que todo QA passa por isso. É uma constante na vida de uma constante. Com certeza. Aproveitando esse gancho de testar no final, de fazer teste correndo, hoje nós vamos fazer um quadro diferente do que a gente está acostumado aqui no Veritalks. Legal. A gente vai falar sobre alguns temas polêmicos de qualidade de software no nosso dia a dia de trabalho. Tem muita coisa, hein? Então vamos lá, pessoal. Aqui no primeiro tema, vamos ver. O QA tem que saber programar? Olha, o que você acha, Kleber? Polêmico, né? Isso é bem polêmico. Hoje em dia, aí, quase todo o mercado vem falando muito em automação, Sim. vem falar muito em o QA até revisar o código, mas programar, será que precisa? Pois é, né? É curiosa essa sua pergunta, porque há um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, Kleber, mas como você é criador de conteúdo, você deve ter percebido. Tinha uma dinâmica lá no LinkedIn, pessoal falando muito sobre os papéis, né? Do QA fazendo o código e do dev fazendo o teste. Isso é muito polêmico. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Não me julguem. Tá em casa. Mas, para mim, o QA, ele precisa dominar a disciplina de qualidade. Dominar a disciplina de qualidade, o que é? Ele precisa entender sobre como faz um teste, como faz um planejamento de testes, quais são os processos de testes. Se ele quiser entrar na questão de codar, desenvolver, é um plus, sabe? Porque ele vai começar a fazer perguntas mais contundentes para o desenvolvedor, ele vai começar a entender, ele vai olhar assim, para a expertise que ele tem e vai começar a subir os níveis. Exatamente, né? Ele deixa de ser refém do dev, né? Isso. O dev não enrola mais ele. O dev não enrola mais ele passa a ter mais autoridade nas suas perguntas técnicas ao dev. Sim. E acho que isso é importante, né? A autoridade é importante, porque às vezes acontece, né? Do QA falar e o dev
fazer aquela Lá vem aquele novo. Lá vem o Exatamente. cara que só pega a caixa preta, que não entende nada do código. Só Quem sabe é a evidência. raiz sabe, né? O que é Exatamente. isso, né? E esses dias eu estava até pensando, por exemplo, se a gente for parar para pensar nos conceitos e nos tipos de testes, a gente começa ali com testes de unidade, né? Porque o teste de unidade ele é mais barato, Sim. né? E depois a gente começa a subir os níveis, né? Um teste de Exatamente. integração de componente, por exemplo, um QA que consegue ter a dimensão e entender o que é desenvolvimento, ele consegue sugerir para o desenvolvedor. Você fez o teste de integração de componente? Cobrar assertivamente. Começa a Sim. cobrar assertivamente. Teste unitário. Isso, teste de unidade, unitário, enfim. O que eu vejo, tá? Hum. Assim, saber programar, acho que o saber programar eu consigo construir aplicações complexas, né? Sim, Eu transformo o desejo do meu usuário em software. sim. Seja a pizzaria, seja o mercado financeiro, né? Claro que tem o PO, a figura do PO, que vai transformar isso em histórias de usuário, mas o desenvolvedor, ele tem que construir as aplicações. Sim. Há lugares clientes que eu tô atendendo grandes aí, que o desenvolvedor até cuida da infra, né? Ele é o responsável até por fazer o IAC, né? O Infraestrutura as a Code, cuidar da esteira DevOps. E na parte de qualidade, eu não acho que o QA ele tem que saber programar, mas ele tem que entender de programação. Exatamente. Ele não vai criar aplicações complexas, mas ele tem que entender um while, ele tem que entender o for, e assim, toda faculdade ensina isso básico. Então, se o QA ele vem da Exatamente. faculdade, minimamente isso ele vai aprender a fazer. Então, ele não vai construir API do melhor jeito, do jeito mais performático, mas ele tem que saber ler o código e ver a API, entender o que a API está fazendo, entender os retornos, quais parâmetros estão sendo passados, até se ele provavelmente vai criar uma automação, ele possa criar uma automação mais otimizada, mas de novo, concordando com a Regiane, sempre muito aderente aos processos de teste, que essa tem que ser a especialização dele. Exato. Entendo que se o QA ele fez uma boa faculdade e aprendeu bem a programação, isso basta para ele ter essa autoridade que a gente está discutindo aqui. Sim. Né? E até pensando teste automatizado de API, né? Você vai automatizar com JUnit, vai automatizar ali com REST Source, que você tem a base Java. Se o QA não tiver a mínima noção de desenvolvimento, como que ele automatiza? E isso a gente entra também muito na pirâmide de teste, né? Sim. Se a gente está falando de um teste mais de UI, que é o topinho da pirâmide, um end-to-end, um teste de jornada, eu acho que aí o perfil do QA ele tem que ser muito mais voltado para o negócio. Com certeza. Quanto mais ele entender do negócio, da jornada ali se é um varejo, a jornada de ponta a ponta, desde a compra do cliente até a entrega na casa dele. Se a gente está falando de mercado financeiro, de sistema de banco, é realmente a jornada que a gente está falando. Agora, quanto mais baixo, meio da pirâmide, integração e base da pirâmide, que é o teste unitário, que normalmente tem que ficar a cargo do desenvolvedor, eu acho que assim, quanto mais no meio, ele tem que entender um pouco mais de programação. Com certeza. E o conhecimento que ele tem sobre programação vai ajudar ele a fazer uma melhor automação. Ele vai ter uma visão mais aprofundada tecnicamente. Ele vai poder ser o cara que vai ser como se fosse um mentor técnico ali, às vezes até do time de qualidade, né? Então, assim, até para concluir o meu ponto em relação a essa pergunta, né? Essa pergunta que gera muita polêmica, eu reforço que o QA, ele precisa ter expertise em qualidade, ele precisa saber muito bem o que fazer ali enquanto QA, entender as responsabilidades do papel dele e ter esse plus, sim, aí entra tudo que você comentou em relação a conhecer de programação orientada a objeto, conhecer pelo menos uma linguagem de programação, Sim. porque ele não vai ficar vendido na hora que ele tiver que fazer os testes, entrar em reuniões mais técnicas, ele vai conseguir expor a opinião dele e ser respeitado, né? Então, nesse ponto, né, eu acho que até um pouco de infra, pipeline, DevOps, né? DevOps, já tem que pôr a perninha ali, né? Se SRE, na parte de observabilidade, ele tem que pôr a perninha ali. Conhecer, dominar, não. Mas pôr a perninha é melhor para ele. Porque, eventualmente, vai precisar integrar um teste em pipeline. Sim. Vai precisar entender qual que é o melhor momento de eu pôr um teste end-to-end na pipeline. Porque se for pôr um teste end-to-end toda release, haja dinheiro para esse projeto. Sim. Exatamente. Né? Isso tem que ser só no final da release ou perto de pôr para produção. Exato. Eu concordo com a minha amiga, mas visão de mercado hoje, né?
falando de soft skill, hard skill, geralmente o que eles pedem hoje em dia é que o QA saiba praticamente desenvolver. Concordo em partes eu não concordo, até porque eu acredito que o QA ele tem que ter mais essa visão do produto em Visão de si, qualidade, né? visão do qualidade, porém, ele precisa saber desenvolver, ele precisa conhecer aquilo que ele está testando. Até porque para ele poder sugerir, né? Sugerir melhorias. Ele está testando o back-end. Métodos melhores de Métodos programação. melhores. E como que ele vai sugerir algo do que ele não tem conhecimento? Realmente. Sim. Realmente. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais conhecer, melhor. Né? Sim. Só que eu concordo que são características diferentes Sim, de exato. pessoa. A pessoa que vai desenvolver, ela tem mais paixão Com em certeza. construir. E ela constrói, ela desenvolve, ela não vai achar defeito naquilo que ela desenvolveu, concorda? Concordo. Concordo plenamente. O mercado vem pedindo isso, que eu quero o dev que faça tudo de ponta a ponta. É impossível. E assim, eu entrei assim firme na TI em 2009, Uhum. né? E nessa época o pessoal já estava dividindo, né? Era a época das fábricas de teste, então tinha muita gente fazendo teste manual, enquanto outra equipe desenvolvia, um pouco antes da popularização do ágil. Uhum. E agora tá voltando isso que o dev tem que fazer tudo. Antigamente, quando as aplicações elas tinham uma complexidade menor, então você tinha a infra, você tinha a sua linguagem de programação e acabou. Hoje em dia a gente tem microserviço, tem infraestrutura as a code, tem Kubernetes, tem autoscale, tem FinOps, tem observabilidade, tem uma gama. A coisa ficou muito mais complexa. Ficou. Sim, Né? sim. Então é difícil hoje você pedir pro dev que ele faça tudo. Até pode fazer, mas vai entregar uma feature a cada 6 meses. E isso inviabiliza o time to market. Sim. Né? Vocês certeza. concordam comigo. Então Com certeza. a gente tem que dividir para conquistar. Sim, Então eu sim. concordo que assim, o engenheiro de qualidade ele tem que estar ali perto, olhando de como a gente constrói, mas pensando na qualidade, e isso vem desde a concepção do produto. Uhum. Isso aí. Aquilo é testável? Aquilo que o PO está propondo é algo testável? Aquela história, a gente consegue já pensar em uma suite de teste para ela? Não. Então vamos adequar essa história de uma outra maneira? Vamos pensar isso de uma outra forma? Acho que é fundamental o papel do QA. Por favor, não acabe com a nossa profissão. Agora, puxando o gancho, gente, de QA vai saber programar, a gente vai entrar nessa seara da automação. Bora lá. Olha, eu tenho entrado em cada squad, em cada time aí, Isso é que o pessoal vem polêmico, pedindo assim, eu quero tudo automatizado. Né? Isso é polêmico. E nesse ponto a gente vai entrar agora no segundo tema, que é automatizar tudo. É o caminho? É o caminho, Kleber? O que vocês acham? Spoiler. O que você acha, Regiane? Olha, automatizar tudo definitivamente depende. Depende. Gente, depende de tudo, né? É uma pergunta muito. Não tem uma resposta binária. Exatamente. Né? O que a gente precisa avaliar quando a gente pensa em automação? A automação, ela vai ser assertiva? Os testes que eu estou automatizando, eles fazem parte de um escopo de testes de regressão? Isso é muito importante. O que eu vou automatizar, o que o time de qualidade vai automatizar é repetitivo? Está estável? Porque senão não vai adiantar eu ter um escopo de testes automatizado só para dizer que aquilo foi automatizado. Só pra falar que tem. Só para falar que tem. Não vai resolver o meu problema. Já estive atuando em projeto que, quando eu cheguei, tinha 20 mil casos de testes automatizados. E a pergunta... Quantos funcionavam? Quantos funcionavam, entendeu? O que esses casos de testes, eles automatizados, descobriam, na verdade. Não sabe. Não sabe. Porque não tem uma gestão de teste em cima. E eles acabaram ficando antigos. O pessoal acaba não fazendo o refactoring. Eles acabam não voltando atrás, porque eles subiram aquele escopo ali, isso é geral, tá? Eu já participei de vários projetos que você puxa um relatório, e a hora que você vai ver, tem 300 casos de testes, dos 300 casos de testes, 200 foram esquipados. Aí você fala, oi, o que tá acontecendo aqui? Mas tem uma automação. Tem uns que até passam, mas quebram no teste manual, né? E às vezes o que passa é uma validação tão pequena, Sim, sim. assim, que você fala, isso poderia estar contido em outro teste. Exato. Né? Isso poderia estar contido em outro contexto. Parece que é só para fazer número. Vou dar minha opinião. Né? Trabalhei muito com QA, hoje estou mais na área de negócio, comercial, e eu sempre ouço dos meus clientes, eles pedindo isso em momento de discovery. Né? Eu quero tudo automatizado.
E eu dou a seguinte resposta. Eu falo, cara, a automação, ela só compensa se o tempo que você vai investir automatizando é menor do que o tempo que você executar o manual. Se você vai executar aquela jornada pelo menos 3 a 4 vezes, né? Beleza, você automatizou. Você vai automatizar um teste, que é um fluxo único, que o trabalho que dá para você gerar massa, ele é maior que o trabalho para você executar. Exatamente. Que o teste que vai consumir uma nuvem absurda ali de pipeline, de ambiente. Então, cara, é melhor você pôr esse teste na regressão e colocar ele como manual. É por isso que a qualificação de teste, É essencial. eu tenho uma lista de testes, saber quantos são automatizados, quantos são manuais, por que eles são manuais. Sim. Essa gestão da suíte, ela é muito mais importante do que automatizar tudo. Porque Com o automatizar tem que ser o grosso. Exato. Tem que ser o 80% ali. Aí beleza. Então tudo não. Pra mim, minha opinião, é uns 70%, 80%. O resto, o QA, ele tem que olhar ali no olho. Certo? Não sei se vocês concordam, gente. Desculpa. Concordo plenamente com você, e principalmente quando você fala em questão de gestão, né? Do que automatizar. Porque eu preciso entender aonde o sistema falha para que eu possa, vale a pena automatizar isso aqui, o sistema falha nesse ponto, vale a pena. Isso aqui não falha. Eu vou automatizar um clique num botão? Só um, pra falar que tem teste? Só para dizer que eu tenho teste automatizado? Eu acho que eu devo automatizar aquilo que é regra crítica para o sistema. Exato. Eu endosso, assim, e reforço os pontos que vocês trouxeram em relação à automação de testes e nada como um escopo muito bem definido, focando em algumas premissas, né, que foram algumas das coisas que vocês falaram, que eu sempre trago também para os times que eu tô atuando. O caso de teste, ele é repetitivo? Ele está estável? Você vai fazer a validação de um escopo ali do seu teste, é uma funcionalidade core? Então você precisa se perguntar, né, em relação ao tempo também, vai valer a pena o tempo que eu vou investir? Porque a automação custa caro. Custa Pra- caríssimo. pra você- Fazer e manter. Exatamente, para você fazer e para você manter. Se você não tiver a disponibilidade depois, imagina que você está atuando dentro de um sprint, o sprint fechado, as demandas vêm uma atrás da outra, às vezes o time focado extremamente em entrega. Que condição que o QA vai ter de fazer uma manutenção no código que ele já automatizou? Nenhuma. Pois é. Então, por isso que eu sou muito a favor de acordos também. Então, o QA, ele firma um acordo entre as áreas parceiras, principalmente com o pessoal de produto, e traz essas informações do tipo, esse escopo, olha, eu estou com esse escopo aqui, tudo bem eu automatizar esse escopo aqui? Eu estou nessa sprint, é esse escopo aqui que eu vou utilizar como automação, temos um acordo? Depois, mais para frente, eu vou precisar da manutenção nesses caras, tudo bem por vocês? Então, a automação, ela fica mais fluida também quando a gente começa a inserir esses acordos, essas conversas com os times. Você falou em 2 pontos pra mim que são muito sensíveis, Regiane, que é a estabilidade e o acordo. Sensacional. Porque pra mim não adianta eu vou criar um sistema agora. Vamos criar uma tela de cadastro pro meu sistema aqui, que é o primeiro step. Já sai tudo automatizado. Cara, não precisa. Por quê? Porque vai mudar essa tela. Sim. A gente vai lá daqui um mês, a gente vai identificar campo que não estava no escopo, a gente vai identificar formato que não estava, a gente vai ver que essa tela funciona melhor no final da jornada. Sim. As coisas elas vão evoluindo. Então, a aplicação, e não só a aplicação em si, mas a ideia dela tem que estar estável. Porque senão você vai construir um monte de automação, vai ter que refazê-la daqui um mês toda de novo. Sim. Você gastou um tempo essas horas valiosas, caras, Sim. que poderiam ser usadas de uma melhor forma, que poderia ser usada até com teste manual agora. Exato. Então, existe uma demonização do teste manual. A gente tem que falar a verdade, porque hoje em dia fala de teste manual, o pessoal acha que ninguém estudou, que é só o pessoal lá repetindo o roteiro no dedo, né? Mas tem há momento pra tudo. Com certeza. E o teste manual, ele é um robô, né? Quero pensar nisso, né? Que ele nunca vai sair fora da caixinha, ele vai executar o que foi programado para ser feito. O teste manual, não. Você tá executando ele, de repente, uma luz... Você tem um site... Você começa a entender melhor, sim. né? Uhum. Você começa a fazer, se é um back-end que você está testando, você começa a entender quais são aquelas chamadas, sabe? Você não vai quebrar a tua automação no momento que você está construindo, porque você já sabe o passo a passo
a sua automação ela vai ficar mais clean, até para você montar o seu esqueleto de automação. Sim. Existe uma estatística no mercado, eu sei falar agora a porcentagem dessa estatística nos dias atuais, mas ela é alta em questão de projetos de automação que se iniciam e não se finalizam, não é finalizado, entendeu? Justamente por falta de gestão, tudo aquilo que você falou no início, gestão. Preciso de tudo. Não é sair automatizando por automatizar, porque eu acho legal automatizar, entendeu? Porque o gerente pediu. O gerente pediu. Tem que... E também eu acho que falta um pouco de autoridade de um chapter de QA, até Sim. mesmo do QA Senior, que vai estruturar todo o projeto. E o QA, quando ele argumenta bem, Sim, isso é importante pro QA também. Ele Uhum. argumentar bem. exatamente. Porque não dá espaço pra esse tipo de coisa, que é eu quero tudo automatizado. Exatamente. Exato. E outra coisa que eu ia falar é do acordo. Uhum. Eu já trabalhei em equipes bem maduras que os devs, eles trabalhavam de muito mão dada, assim, com os QAs. É importante. E nessa parte do acordo, do contrato, o que a gente fazia? A gente ia automatizar front, sistema de vendas, né, e-commerce. E aí, eles entendiam tanto a necessidade da qualidade, da automação, que se criava contratos entre a automação e o front, as classes do front. Às vezes a gente ficava procurando path na tela, ficava procurando elemento que mudava. Não. Eles falavam, ó, vamos criar um novo campo. Já na planning, eles planejavam qual que seria o ID, HTML, ou enfim, do campo. Atributo. Porque daí eu não perdia a minha automação não se perdia, a minha automação ela ficava mais resistente. Sim, sim. Tá, cara, e a gente teve um ganho de automação disso, é difícil mensurar agora, Uhum. mas foi um impacto. Para mim, foi um case que eu vivi na minha vida, assim, de QA. Quando os QAs falaram, não, gente, vamos começar a criar contrato deles mesmos, os devs, né, com os QAs, vamos começar a criar contrato aqui. Então, na hora que a gente ia planejar um campo novo, um weblist, né, Sim. a gente já cria com o código da automação, porque, eventualmente, se eu mudar esse campo de tela, Uhum. se eu mudar esse Perdeu campo o de... ID, já era. Perdeu Então, o automação. o ID. Porque, assim, a automação, quando você faz no path, é a mesma coisa que eu ir na prateleira e falar, pega o livro número 5. Uhum. Aí o robô vai toda vez lá e pega o livro número 5. Né? Se eu colocar mais livros, o que acontece? Ele vai pegar o livro certo? Não. Não, Pois é. não. Agora, É, se eu o falar, path- pega o livro de geografia do autor tal, é esse contrato que a gente fazia. O PF nem é uma boa prática. É uma né? péssima É. prática. É uma péssima prática. E principalmente quando você atua com sistema desenvolvido com React, com Angular, tem muita classe, Com fábrica externa. ID dinâmico, entendeu? A gente... Mas esse exemplo que você trouxe, Joab, é bem legal, porque assim, isso demonstra maturidade da Squad. Questão... Entende o valor do QA. Entender o valor do QA, entendeu? Mas eu entendo que o QA ele só vai conseguir se impor, não sei se a palavra exata seria se impor, né? Entendi. Mas fazer com que eles entendam. Fazer com que eles entendam como ele atua na Squad, sim. Entendeu? Sim. Legal, eu acho também. A maturidade do QA na Squad, entendeu? É importante Porque saber argumentar. Exatamente. E com inteligência, né? Porque o QA ele não pode ser inimigo do dev, né? Não, jamais. Se ele ficar ali só pondo percalço, acabou. O time não Exatamente. respeita, não ouve mais e já era. É reportar com inteligência, né? Saber se colocar com inteligência na Squad. Maravilha, gente. Maravilha. Eu gostei muito desse tema da automação, hein? Achei que ficou bem importante. E vamos entrar em outra seara aqui, que é o tal do Gherkin, do Cucumber. Aí... vamos pro terceiro tema. Isso aí. Cucumber, ferramenta de QA ou de produto? Eu vou falar um pouco aqui de Cucumber, porque ele surgiu também, se popularizou aqui, pelo menos em 2013, 2012, começou a se popularizar aqui no Brasil. E a ideia do Cucumber, né, do formato de escrita Gherkin, é que ficasse entendível para o PO e para as áreas de negócio o que aquele teste estava fazendo. Depois isso vira uma automação, certo? A automação, são automatizadas as frases, depois você consegue reutilizar isso e o PO, o time de negócio, consegue ler. Eu li o seu texto lá no LinkedIn, cara, e acho que até por isso que a gente se conectou. Sei. Achei fantástico a sua colocação, cara. Hoje em dia virou perfumaria. Sim, sim, com certeza. Se perde muito mais tempo criando Cucumber. No final, o PO não lê, o PO não escreve, o QA tem que criar aquilo, porque
alguém diz que aquilo tem que ser Tá no criado, contrato. e no final só se usa o código automatizado que tem que ficar... É mais uma camada de manutenção. Sim, principalmente quando tá na pipe, né? Que ninguém leu o Cucumber lá na pipe. Principalmente. É verdade. Eu queria que vocês ventilassem um É, pouco disso. o Cucumber, ele foi criado a princípio para negócio. E a escrita era em conjunto. PO, Dev e QA. Só que aí acabou, com o passar do tempo, só o QA escrevendo em Cucumber, né? Uhum. E qual que é a desculpa para se escrever o cenário de teste, o caso de teste usando o Cucumber? É para que seja legível para a área de negócio. Perfeito. Só que a área de negócio, ele não executa a pipeline. Né? E o que eu preciso entender que quando eu desenvolvia teste automatizado end-to-end, ali falando de UX, usava Selenium, legal. Né? Porque se tornava mais declarativo, né? Eu conseguia entender o teste. Mas quando eu uso uma framework hoje moderna, como, por exemplo, o Cypress ou o Playwright, eu não vejo essa necessidade. Por quê? Porque eu consigo desenvolver o teste de forma que ele seja declarativo. Você tem um describe, onde você vai dizer qual feature que você vai validar. Aí você tem um it, onde você vai descrever o cenário de teste. Já é legível, entendeu? E quando numa ferramenta igual o Cypress, eu adiciono uma camada a mais, igual o ponto feature do Cucumber, eu acabo interferindo na performance da framework, entendeu? Então em vez de ganhar, eu acabo perdendo. Né? E é algo que eu vou ter, por exemplo, se eu tiver que refatorar o teste, porque houve uma refatoração na página que eu estou validando, eu vou ter que refatorar o Cucumber e refatorar o script em si. Duas manutenções, entendeu? Com certeza. Não, eu concordo com o que vocês trouxeram, foram pontos extremamente importantes. E eu já participei de alguns times que no começo nós tínhamos feito alguns acordos, assim, e funcionaram. O PO, ele escrevia lá, eu, como dono do produto de conta corrente, desejo criar uma funcionalidade de tal coisa. A gente pegava aquela feature, aquela ideia de negócio, e a partir dali fazíamos a estrutura com BDD, né, o dado, quando, então. Importante falar o que é BDD, né? Que é o Behavior Driven Development. O BDD é a metodologia, né? Behavior Driven Development, que está muito concentrado a questão do comportamento, exatamente. O Cucumber, ele é o framework que vai fazer as coisas acontecerem. E o Gherkin, ele é a sintaxe que a gente usa ali, principalmente para a questão da automação. Perfeito. Então, a gente começava com esses acordos, ficou muito fluido. Então, quando chegava essa história muito bem escrita, porque naquele momento era mais ou menos o ano de 2015, 2016, na época eu atuava como QA, a gente conseguiu trazer essa força para dentro das squads porque a gente se uniu. Então, o PO ali, ele trazia uma ideia muito bem estruturada, o desenvolvedor ali em conjunto, e a gente começava a fazer as escritas dos BDDs. Depois que a gente terminava ali as escritas e tudo mais, era feita uma validação e tudo aquilo ia para a esteira de automação muito mais organizado. Então, um comando de dado que eu acesse a conta corrente PF, a gente começava a fazer a reutilização da automação. Na época, funcionou e a gente conseguia ganhar tempo. Hoje em dia, acredito que com a aceleração do mercado, entregas, isso meio que se perdeu. Mas a percepção que eu tenho é que é um outro tema cultural também, que se a gente começar a fortalecer as bases, a gente consegue ter um change game, sabe? Sim. Então, a gente consegue reestruturar tudo de uma forma que a gente consiga ter uma organização maior. Então, assim, se não tem estrutura, não tem por que ter BDD. Perfeito. Perfeito. E outra, às vezes, assim, o BDD ele é muito feito pro comportamento. Então, isso que você falou, dado que eu acesse uma conta PF. Isso é um comportamento. O cara vai lá acessar uma conta PF. Uma jornada, né? Que eu já vi isso acontecendo, já participei, infelizmente, desse tipo de projeto. É assim, dado que eu acesse o portal
e clique no botão OK, e não sei o clique, quê. e preencha, sei lá, o Gherkin desse tamanho, Gigantesco. né? Como se fosse um código HTML, um pseudocódigo completamente desnecessário. Né? Exato. Então, ficava um negócio completo, não reusava, ficava horrível de ler, Sim. você não sabia qual que era o objetivo do teste, se você não Exatamente. comentasse, o Gherkin tem que ser 5, 6 linhas, né? É dado que eu sou fulano, acessa a conta PF, coloque dado inválido e tem que aparecer mensagem de erro. Acabou. Né? Não dá pra também... Tem muito mau uso também do Cucumber. Né? E acho que isso acaba também inviabilizando o framework. Com certeza. Também. Mas eu acho que é um framework muito bom, que foi feito realmente para, assim como o TDD, assim como a TDD, que são outros frames também, que o TDD é mais voltado para a questão do aceite, o TDD mais voltado também aos testes de unidade, né? Do você testar antes e tudo mais, são todos frames que se complementam, por assim dizer, e traz um ganho se você sabe utilizar. Tem que ter uma preparação. É bem cultural, né? É bem Eu, cultural. infelizmente, não tive ainda uma experiência boa com o Eu também, É ó. mesmo? Eu não tive. Eu não tive. Eu atuei num projeto que você era obrigado a escrever, mas No final ficou só um retrabalho. Não tinha ganho, né? não tinha ganho. Não disse que não tem valor. Eu nunca trabalhei, eu nunca consegui ali ver o valor. Sim. Muito diferente do ágil. Eu já trabalhei em squads ágeis, maduras, que, pô, você vê a coisa ali acontecendo quando eu escrevo minha história, você vê ali ó, a entrega de features, né? Exatamente. Beleza. Agora, do BDD, eu nunca consegui trabalhar num time que o PO consegue destrinchar a história de usuário de modo a os critérios de aceite sair, né, os comportamentos, os testes orientados a comportamento, o dev desenvolver assim, a gente ter história testável. Toda squad que eu caí foi cilado, infelizmente. Mas, Casos de news ali com uma linha só. caso se tiver linha, né? Se tiver, tá linha. Eles meus, Malemar tem caso. É, o que eu percebo é Então. justamente isso, uma falta, né, Falta. de organização, né? O pessoal às vezes está muito focado com a entrega, vamos entregar a qualquer custo, tem que colocar o produto em produção e não se preocupa com a concepção do produto, aí a gente já começa a falar de shift left, não se preocupa com todas as fases que aquele produto vai passar. Já vai falando em automatizar tudo. Já vai falando em automatizar tudo, não entendeu a ideia do negócio. e a Vamos gente usar Cucumber. Porque sim, tá na moda. Vem aqui, gente, eu já defini. A gente vai usar Cucumber. Vamos falar só as palavrinhas bonitinhas que vai funcionar. Não é assim. Não é, assim que funciona em projetos ágeis. Eu tenho um exemplo, uma experiência, né? Que eu atuei num projeto que no contrato você tinha que utilizar Cucumber. Nossa, Tava no contrato isso. gente. Tinha a ferramenta. Mas eu não consegui amarrar o contrato assim. Sim, cara, sim. pensando aqui. A ferramenta era Cypress, que eu Adoro Cypress. Cypress. Ó, eu já usei Aí o Protractor também, que ele funcionava muito bem com Angular, né? Mas era Cypress com Protractor, né? Ele era um framework, acho que da própria Google, que ele funcionava muito bem com Angular, mas foi anos atrás também, não sei como é que tá mais. Agora o que eu vejo é Cypress, Playwright Sim. na veia, e o Robot também eu vejo bastante. O Robot Framework, você não gosta, né? Não. Você fala por quê? Por causa do Python? O Robot. Muito frufruce. Assim, eu vejo bastante gente usando. Eu, particularmente, não gosto. Acho que o Playwright e o próprio Cypress já resolveram. É o Chega de suficiente, framework. Eu acho que ele dá muita corda, sabe? Dá muita corda, é um termo perfeito. E daí na hora que você vai puxar, como QA, é muito complicado. Depois começar a fazer a organização dele, Ele é péssimo. esse conceito de keywords, não. Ele é péssimo. Pra mim De não verdade, ele é não péssimo. funciona. Eu Eu gosto assim, ó. Pra manutenção ele é péssimo. Exatamente. O relatório dele Nada ajuda. não dá, gente. Robot Framework está proibido nessa mesa. Está proibido. o uso de Robot Framework, pessoal. Porque assim, ó, eu comecei a automatizar a automatizadora raiz, entendeu? Seleniumzão, né? Selenium. Ciculi, automatizar por imagem, que eu Já automatizei. Nossa, eu também usei Nossa, muitos então, automações a gente- de tela de mainframe.
Juro por Deus. Eu imagino. Horrível. E qualquer se você testasse num outro monitor, ele já se perde. Já se perdia tudo, né? Nossa, uma dificuldade para conseguir encontrar um elemento ali, que você tinha que pegar a A posição. posição E certinha. naquela época não tinha o ChatGPT pra ajudar, né? Sério. exatamente. Era Google e olhe lá. Era Aham. madrugadas ali no YouTube procurando E a gente conseguiu. Nossa, eu nem Esse lembro. Tossicoli aqui, ele tem esse framework de acessar a tela, Tesseract. Ele tem ele acha elemento na tela, chama Tesseract. Não sei se é uma funcionalidade, um plugin dos frameworks de automação, que tudo que tem que achar elemento na tela ele chama de Tesseract. Né? E esse Signet tinha esse Tesseract. Então a gente conseguiu modernizar esse Tesseract para conseguir resolver o problema da resolução. E o pior é que ele era um framework que só um cara dava manutenção no mundo. Caramba. Raymond. Eu lembro até o nome do Nossa, cara. Acho que era o Raymond. Você foi fundo, hein? Cara, e a gente usou. Cara, aquilo resolveu minha vida. A gente tinha que fazer tanto automação de mainframe, de geração de pedido, um monte de coisa, cara. Nossa. E a gente falou, não, e nosso QA lá, que era o menino que trabalhava no nosso time, ele ficava em contato com esse Remedy, o cara demorava uma semana pra responder. A gente, cara, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda aqui no centro. Ele, pô, só ele dava manutenção. Não tinha mais ninguém. Ah, pelo menos tinha alguém. Mas ele atendia, gostava, porque a gente tava usando o framework dele. Ah, que bom. Ah, gente, boas histórias de automação, viu? Agora vamos entrar em outro tema polêmico, pessoal. Já falamos aí. Qual foi mesmo esse agora? Já? Cucumber, né? A gente estendeu um pouquinho, não tem problema nenhum. Acho que bons temas rendem bons assuntos. Se deixar, a gente fala, né? Fala assim. Pra falar mal de framework é com nós mesmo. Vamos falar do quarto tema aqui. E esse eu gosto bastante, hein? Que é o seguinte. Tchan, 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 tchan. QA é processo ou só teste? QA é só teste de software? QA é cultura? QA é só processo? QA é entrar na mente, fazer telepatias nos desenvolvedores, pensem que o que é, gente? Que é Vamos um discutir um pouco. Highlander da TI. Eu tenho minha visão, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Vai lá, pessoal. O que vocês acham de QA? QA. É só teste? Qualidade de software é só testar? Não. É só ter processo? Eu acho que o grande problema no mercado é entender o que é qualidade de software. E o que é qualidade de software? É um software com qualidade. Eu vou dar a minha visão aqui pra vocês. O que eu acho que é qualidade de software? Tem tudo, a gente tem processo, a gente tem integração de ágil, a gente tem cultura, mas eu falo o seguinte pros meus clientes, cara. Qualidade ela é efetiva quando a gente consegue achar o máximo de bugs possíveis antes de produção e esses bugs são corrigidos e retestados. A gente pode ter 200 mil frameworks de automações, 400 frameworks de observabilidade, pipeline, dinheiro. Se a gente lança uma feature sem achar os bugs e sem corrigi-los, sim, a coisa fica sem propósito. Então, para mim, o propósito da qualidade de software é que a gente consiga testar para achar os bugs, usando os melhores métodos possíveis, mais rápidos, inteligência artificial, que a gente falou pouco aqui, mas depois a gente pode até aquecer esse tema, automação, que é para testar mais e mais rápido, mas a gente tem que abrir esses bugs, qualificá-los, entender quais são críticos, colocar isso na fila do desenvolvedor, o desenvolvedor corrige, né? E a gente retesta para validar que a correção não gerou efeito colateral, porque isso acontece bastante, né? E sim, a gente consegue publicar uma versão em produção que o cliente vai usar que esteja com o mínimo de bugs possíveis, né? Com o mínimo de bugs perceptíveis ao usuário. Então, essa é a minha visão de qualidade de software. Eu acredito que qualidade é um tema tão amplo que fica até um pouco difícil explicar, né? Eu achei muito bom esses pontos que você trouxe relacionados a defeito. Posso discordar de mim, tá, Regina? Pelo amor de Deus. Eu achei, de fato, bem interessante mesmo, muito bem pontuados. E eu acho que a questão da qualidade, ela tá um pouco acima, né? A qualidade, ela envolve a forma que o desenvolvedor vai entregar um produto. Ela envolve também a forma como eu, enquanto PO, por exemplo, vou pensar no que o meu cliente vai receber na ponta final. Isso é qualidade também. Sim. Como eu vou escrever um critério de aceite, um PBI, uma feature, isso também é qualidade. Como eu vou me comunicar enquanto QA perante a squad, isso também é qualidade. Então, a qualidade, ela está além de ser uma etapa
Se a gente percebe que tem uma empresa que enxerga a qualidade como uma etapa e uma etapa final, está completamente errado, porque a qualidade, ela é cultural, sabe? Por isso que eu gosto de reforçar essa questão, trazendo o tema bem para cima mesmo. E eu costumo dizer que, eu falo muito pros times em que eu atuo, a gente não está aqui para encontrar defeito, a gente está para garantir a qualidade do software. E qual que é essa diferença? Quando a gente está buscando defeitos, né? Eu já participei de projetos em que o QA ele se sentia meio que constrangido de levantar a mão e falar assim, olha, eu tô com um defeito aqui. Eu era o contrário. Eu gostava de reportar defeito. Eu falei, tô executando meu papel. Kleber, eu imprimia os bugs e levava impresso na mesa do desenvolvedor. Mas eu nunca arrumei briga, eu sempre me dei muito bem com todos. Assim, eu nunca fui QA inimigo. Mas eu valorizava o bug. Porque assim, pra mim era o meu gol. É o gol do QA. Uhum. Quando você acha aquele que ferrou, fala, ó, gente, vamos lá, vamos ficar até de noite, vamos corrigir, vamos retestar, mas não vou me entregar isso aqui não. Principalmente aqui que sai fora da caixinha, né? Que você fala, nossa, que ideia que eu tive pra testar isso aqui. Peguei o bug que o dev não viu. Eu tenho um amigo meu, Ricardo Aze. Um beijo, Ricardo Aze. Trabalha aqui com a gente hoje na Vericode, inclusive. Excelente desenvolvedor, cara. Faz as coisas rápido, muito bem certo. Só que uma vez a gente tava num projeto junto e tinha um bug lá do time dele que voltou a 5ª vez. Nossa. Eu, de sacanagem, fui lá, imprimi um certificado e falei, certifico fulano pelo bug que retornou 5ª vez. Péssima prática, né? Mas eu era mais jovem, imagina essa ideia, como ele ficou. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que se existe um bug, não foi o QA que foi lá que encontrou aquele defeito passou. O QA fez o trabalho dele. E pode ter sido o dev que errou, que acho que esse é o grande constrangimento, esse é o dev errou. Mas não, acho que veio tudo de um ciclo. Desenho. E escrever software, construir software, é um negócio quase que artístico, cara. É um negócio que assim... E é complexo. Complexo, é difícil. Às vezes vem demanda legal que você não tem tempo nem pra pensar, você precisa ir lá e simplesmente fazer. É difícil saber o que o usuário quer, nem ele sabe o que quer exatamente, desenhar isso. Aquele desenho da árvore, né, você lembra? Eram as primeiras matérias. O que o desenvolvedor fez? A montanha-russa, o budget que foi gasto, um parque de diversão. Exatamente. O que ele queria, um pneuzinho na árvore. É bem isso. E isso é importante, né? E pelo simples é o caminho sempre melhor. Com certeza. Fazer o básico bem feito em software é tudo, né? E será que qualidade é falta de bug? Aí você me pegou, hein, Kleber? Será que qualidade é falta de bug? Você pensa em QA que pensa assim, se funciona 100%. É um carro legal pro usuário? Então, nem sempre, né? Por isso que a qualidade ela precisa ser definida, né? O que é qualidade para você pode não ser qualidade para mim. Às vezes eu vou no supermercado, às vezes no hortifruti, eu olho uma maçã, por exemplo, para mim aquela maçã tem qualidade, mas pode ser que para você não tenha. Você chega em casa, faz front, não faz cresce. Aí peça, se você trazer um exemplo pensando no e-commerce, né? Quantos carrinhos abandonados, talvez o cliente desistiu de comprar, mas sim. Durante ali ele clicou para selecionar um produto, aí ele tem que clicar para selecionar o tamanho do tênis, ele tem que clicar para selecionar o tamanho da cor, né? Todo esse fluxo faz com que o cliente ele venha desistir da compra, né? Dar continuidade ali à compra. É engraçado esse tema. Você falou perfeito, né? Pode ir. É engraçado esse tema porque na época que eu estava estudando a jornada de compra de clientes, né, uma das disciplinas de marketing, quanto mais engessado é o checkout, mais possibilidades do cliente abandonar a possível compra, né? Então, assim, dependendo do checkout que você faz, que você prepara para um cliente, mais possibilidades você tem de vender. Perfeito. Eu vou falar 2 empresas aqui que eu amo comprar. Uma é nossa cliente, a Amazon, e a outra ainda não é, mas vai ser, que é o Mercado Livre. Que experiências maravilhosas de compra que você tem, né? Sim, você compra com um clique, seu cartão já tá salvo, você já vê tudo na tela, seu endereço, a forma de pagamento, o parcelamento, então você não fica perdido. Isso que você falou é fantástico. O sistema ele pode estar perfeito sem bugs. Exatamente. Executando exatamente como desenharam. Mas isso é qualidade? Isso tá bom pro usuário final? Você tá vendendo mais? O usuário ele tá desistindo porque esse sistema é muito complexo, aparece um pop-up no meio da venda de propaganda. Exatamente. Acho que tem tudo isso também. A parte de que há para nós que estamos no teste, né? Ou às vezes a gente até resume
a gente, as próprias squads, resume nosso trabalho para teste, não foca nessa parte de cultura, repensar no usuário final. O que a gente quer com esse sistema? Quer que o usuário compre com uma experiência boa. Exatamente. Então, acho que todo mundo pensando é a tal da cultura de qualidade. Exatamente. E além disso também, eu vejo muito, eu vou sempre bater nessa tecla dos acordos, né? Bota na tela. Porque o QA, ele pertence a uma tríade. O que eu estou querendo dizer com isso? A qualidade, produto e desenvolvimento. Então, esses caras, eles precisam ser super parceiros. E o QA, ele precisa se impor no sentido de falar assim, olha, gente, eu tenho aqui o meu trabalho, que é a preparação, o planejamento dos testes, e eu preciso de tempo para fazer isso. Eu tenho que fazer estimativas de testes, eu preciso de tempo para fazer isso. Por quê? O desenvolvedor vai chegar lá, tá codando bonitinho, blá, 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 fechei o pacote, toma, tá aqui que é aos Na 45... sexta-feira, meio-dia, tá? Isso acontece. E eu preciso que seja entregue no final do dia, tá bom? Por quê? Às vezes não é na maldade, pode ser que seja, tá? A gente tá, né? Ninguém é santo. Ninguém é santo. Mas às vezes é porque ele não conhece o processo do QA. Porque o QA, às vezes, ele não conhece o próprio processo, isso pode acontecer. Ou ele deixou de falar com a tríade ou com os coleguinhas que, olha, gente, eu não faço só teste. O meu trabalho é esse daqui. Tudo, é pensar no todo. É pensar no todo. É, perfeito. E quando isso acontece, falta maturidade no processo de qualidade. Sim. No processo de desenvolvimento. Sabe? Eu acho que o processo de qualidade geral, até né? é maduro, mas exato. É o PO saber, é o dev entender os limites de tempo, é na hora da planning, do planejamento, a própria área de negócio, não pôr uma pressão exacerbada para entregar volume. Eu acho que quanto mais a cultura, a alta gestão, ela tá comprometida com entregar coisas boas, e isso, infelizmente, culmina na gente entregar menos coisas, porque entregar bem feito é entregar menos. Quanto mais Exatamente. coisas você quer entregar ao mesmo tempo, não vai dar bom. Com certeza. Você vai entregar coisas piores. Se eu pedir pra você faz 10 desenhos em 1 minuto e pedir pra Regiane fazer um desenho em 1 hora, o da Regiane muito provavelmente vai ficar melhor. Com certeza. Então, acho que é isso. É saber também que existe uma pressão de mercado, existe aí todo mundo quer retorno, né? Tá investindo em TI porque quer retorno, quer vender mais rápido, quer vender melhor, mas isso, assim, implica muito a gente não entregar bug. E isso não pode também cair na culpa do dev, na culpa do time, não, acho que todo mundo tem que trabalhar organizadinho, porque daí sim a gente consegue entregar produtos testáveis, achar os bugs, pensar nas funcionalidades de como que o usuário vai querer, aí sim entregar uma coisa boa. Com certeza. E tema legal, hein, gente? Bacana, Esse viu? rendeu, hein? Nossa, rende, né? Se deixar, a gente fala mais. Agora vamos entrar no quinto tema aí, pessoal. Esse até eu que sugeri. Ah, é? É o goleiro da TI, é o QA. Por quê? Porque só é reconhecido quando é. Então, o time foi lá, chutou 10 bolas ao gol, o goleiro pegou 10. Né? Mas tomou um frango, já era, frangueiro. Aí o ataque deixou de fazer 10 gols. Beleza, vamos falar, mas vamos lembrar do frango que o goleiro tomou. E eu queria falar um pouco desse tema, que é realmente... Já vi muitos analistas de QA muito pressionados, né? Até empresas que tentam uma cultura de não pôr QA em evidência quando estoura um bug, né? Eu já fui QA, tenho muitos amigos aqui, vários aqui, né? Estão trabalhando, inclusive, e passa um bug para produção, meu cara fica ansioso, o cara fica mal, o cara fica assim... eu devia ter pego, a responsabilidade é essa, né? Já passei por isso. Conta aí um pouco da sua experiência, Cleber. Eu trabalhei num projeto onde se não tinha processo, nem de qualidade, nem de teste, né, que são coisas diferentes. Processo de qualidade é uma coisa, e você tem uma ramificação ali que você tem o processo de teste, né, que tem outras ramificações, e uma delas é escrever um caso de teste ou cenário de teste, aquilo que foi acordado. Porém, tudo se entregava em cima da hora. E você até reportava, tá com bug, vai estourar em produção e tal. Então deixa comigo que eu seguro. Mas na hora que estoura... Na hora que estourava, sobrava pro QA, né? Isso é bem... É porque, assim, eu até tenho... Sabe por quê? Assim, pensa que o sponsor, tá, ele investiu, né? Colocou 10 QAs nas 10 squads deles lá, isso custou R$1 milhão para ele por ano. É dinheiro, cara. Né? E aí começa a estourar bug...
Quem que se cobra na alta gestão? Que não tá vendo ali no dia a dia. Mas eu tô investindo R$1 milhão de qualidade e não tem qualidade? Por quê? Vamos parar. Porque o que foi vendido é que a qualidade é o que há. Exatamente. Não é o todo. E não é o processo que tem que ser respeitado. Exatamente. Não é o time jogar bem pra não ficar chegando bola toda hora ali pro goleiro pegar. Com certeza. Eu já participei de experiências que existia até uma piada interna. O time da Regiane é o cinto de segurança aqui das releases. Deu, gente, peraí, já aconteceu comigo. Assim, de chegarem mergearem os pacotes ali, sobe tudo em cima da hora. Tem 3 dias para fazer o teste, porque era gigantesco. Daqui a pouco aquele prazo era reduzido, ficava em, sei lá, meio período de 1 dia para fazer os testes. Isso porque a gente já tinha teste de regressão automatizado, a gente já tinha... já tinha, assim, várias pessoas no campo, né? A gente tinha atacante, a gente tinha os zagueiros, tava todo mundo preparado ali para fazer. Mas... realmente, a questão da cultura, por conta de estresse na entrega, por conta de prazos, às vezes vinham alguns regulatórios que a gente acabava passando por essas situações. Com o tempo, que a gente conseguiu reverter é estabelecer a cultura. Por isso que eu sempre bato na tecla dos acordos, das conversas, da comunicação e por aí vai, porque depois que a gente começou a estabelecer conversas, acordos, olha, a qualidade aqui, a qualidade do produto que o cliente está recebendo lá na ponta final. E de fato era um B2C, sabe? Era um cliente mesmo como a gente no dia a dia ali, ia fazer a utilização do produto e tudo mais. As pessoas começaram a se conscientizar de que qualidade ela estava no todo. As features começaram a ser melhores, bem escritas, mas foi um trabalho de formiguinha. É como a gente sempre brinca, né? Aquela questão lá de ser um tratamento, não ser uma cirurgia. Não é uma cirurgia. QA é um processo longo de tratamento. Ele não é a cura imediata, não é a pílula. Não Exatamente. Você vai começar tá todo ruim de qualidade, de cultura de qualidade. Se eu começar a trabalhar agora, daqui a 1 ano você vai estar mais ou menos bom. Sim. Exatamente. Não adianta querer do dia pra noite. Colocar o carro na frente dos bolsos. Até cirurgia você tem o tempo de recuperação. Exato, exatamente. Realmente, gente. Então, QA não é só o goleiro da TI. Não é. A qualidade, ela tem que estar no time todo. E a gente não pode ser reconhecido só quando é, né? E a responsabilidade é de todos, né? Com certeza. Se algo está diferente disso, se você está enxergando que você está sendo goleiro, pelo amor de Deus. Né? Aí o recado, tá dado o recado. A Regiane defendendo os QAs, né? A líder dos QAs. Gostei, Regiane, gostei demais. E, bom, tem essa expectativa de perfeição também, né? Que o pessoal espera, né? Eu acho que bug crítico, ele não pode passar. A gente tem que ter tempo para trabalhar, o desenvolvedor, o PO, todo mundo tem que olhar, porque bug crítico é ruim. Parar em produção, por erro, principalmente funcional, é ruim. Eu cobro muito meus times que isso não pode acontecer. A jornada crítica tem que estar coberta. Mas meu time tem tempo, isso você tem que reportar. Deixar todo mundo a par de qual é a criticidade que você está subindo aquilo sem teste. Exatamente. Porque bug crítico de produção é muito ruim. Parar o negócio. Com certeza. Então vamos partir para a pergunta final aqui, para a conclusão. Se vocês pudessem deixar um recado para alguém que está começando na área de qualidade ou que ainda tem visão equivocada sobre QA, qual seria? Corre que ainda dá tempo, brincadeira. Posso? É naquela ali? Pode olhar, olha naquela câmera e fala. Você QA não é só clicar. Muito bem. Tem que colaborar. Tem que colaborar, tem que se reportar com inteligência, saber se impor na squad, entender o seu real valor dentro da squad. Maravilha. Muito bem falado, Dr. Kleber. Sensacional. Regiane. Bom, eu falaria QA. Você tem uma grande oportunidade de fazer história. Então, concentre-se em hard skill e soft skill. Hard skill você precisa conhecer de programação orientada a objeto. Você precisa dominar as disciplinas de qualidade. Você precisa conhecer também sobre inteligência artificial, porque inteligência artificial está começando a dominar. Em soft skill, você precisa ser resiliente.
Porque muitas das vezes as coisas vão começar a acontecer, você vai se sentir um pouco culpado e às vezes até constrangido por encontrar um defeito. Pode acontecer, tá? Dependendo do time que você está. Então, seja resiliente, coloque o pé no chão. Você precisa entender que você está ali para evoluir a qualidade do time como um todo e não é responsabilidade sua. Como o Kleber comentou, você precisa se impor, ok? É isso. Tá dado o recado, hein, Chuês? Na mão de duas autoridades sobre o assunto, excelentes profissionais no mercado. Gente, muito obrigado por vir. Hoje nós vimos nesse episódio que o QA ele vai muito além de testes. QA é uma área de cultura, é uma área de hard skills, é uma área de soft skills, uma área de se colocar, de boa dicção, de organização de informação. É uma disciplina extremamente importante aqui no desenvolvimento de software, área que vem crescendo cada vez mais. Então, sejam bem abrangentes, testem bastante, colaborem, sejam felizes. Gostaria de convidar todo o público para interagir nas redes sociais. Você que está vendo isso aqui no YouTube, pode comentar aqui, dá sua visão, o que você acha que a gente faltou falar aqui sobre esse tema. Não esqueça de curtir, compartilhar para seus amigos QAs e devs. Muito obrigado mais uma vez, obrigado convidados pelo tempo de vocês. Achei que foi sensacional os temas aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!